E aí, pessoal, espero que todo mundo esteja bem, tá? De preferência em casa também, né? Para evitar essa disseminação aí desse coronavírus. Então vamos lá. Nessa atividade, é a atividade 4, tá? Eu vou começar a fazer para vocês a correção da atividade 4 do terceiro ano. E nesse vídeo eu vou fazer a correção das questões 1 e questão 2, tá? Eu vou dividir também em partes, assim como foi o anterior, para os vídeos não ficarem muito longos, tá? Então eu vou fazer a questão 1 e 2 nesse primeiro vídeo. Então veja só, na questão 1 a gente tem algo parecido com isso aqui, ó. A gente tem aqui tem lá a situação problema, que eu vou ler aqui para vocês. Em um espaço cultural, uma sala de exposições de obras de arte deverá ser pintada. E aqui é como se fosse um esboçozinho, tá? Na atividade de vocês tem o desenho, eu também tentei fazer um desenho aqui para esboçar essa sala com essas medidas aqui. Então, sabendo que para pintar 36 metros quadrados é necessário 1 galão de tinta e que a sala tem a forma e as dimensões como mostrada na figura. Então tá aqui. A gente quer saber, então, o problema quer saber o número de galões de tinta necessários para pintar as paredes e o teto, tá? A gente quer saber somente o número de galões de tinta necessários para pintar somente paredes e teto, tá? O enunciado completo da questão eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês verem aí com mais detalhes, tá? Mas em resumo, o que a gente quer saber? A gente quer saber a área das paredes e do teto dessa sala. E depois saber quantos galões de tinta vão ser necessários para pintar essa área toda. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos analisar bem essa figura e ver as medidas dela. Então vocês têm aqui, a gente tem uma sala com 20 metros de largura. Aqui, ó. 20 metros de largura. 10 metros de comprimento. E 3 metros de altura, tá aqui. O detalhe aqui, nessa sala a gente tem uma porta que tem essas medidas aqui, ó, 1 metro de largura por 2 metros de altura. E no fundo a gente tem as janelas, que tem 90 centímetros, ou 0,9 metros, né, que são 90 centímetros, de altura. E de largura, essas janelas aqui, ó, vão ter toda a largura da sala, tá? Que ela pega de um lado a outro aqui. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer primeiramente? Vamos primeiro determinar a área do teto. Se a gente pensar bem, ó, a gente vai ver que o teto vai ter as mesmas medidas do piso da sala. Então, ó, a sala tem 20 metros por 10. Então, se a área do teto vai ser a mesma do piso, e como a gente está vendo aqui, ó, ela é retangular, a gente vai ter o seguinte. Ó. Então, a área do teto vai ser o quê? 20 vezes 10, tá? Como ela é retangular, a gente faz base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, como área do teto, a gente vai ter 200 metros quadrados. Pronto, fiz a área do teto. Agora a gente precisa saber, ó, a área das paredes. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas particularidades, porque aqui nessa parede, ó, a gente tem uma porta e na parede do fundo a gente tem as janelas. Então a gente vai precisar fazer umas continhas a mais aqui. Então vamos lá. Vou determinar, ó, a área que vai ser pintada somente nessa parede aqui da frente, tá? Então a gente precisa excluir a área da porta. Eu vou calcular a área da parede inteira e vou subtrair a área da porta, que a porta a gente não vai pintar. Então vou fazer o seguinte, ó. A gente vai ter 20, que é a largura da parede, vezes 3. Isso aqui é igual a 60 metros quadrados. Pronto. Essa é a área da parede toda, sem excluir a porta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 60 metros quadrados e vai subtrair a área daquela porta lá. Ó. Vamos lá, a porta tem 1 metro por 2. Então, se ela é um retângulo, a gente não tem que fazer muita conta aqui, né?
1 vezes 2 vai dar 2. Então, a área dessa porta aqui, ó, é de 2 metros quadrados. Então, a gente vai ter aqui, ó, 60 menos 2, que é a área daquela porta ali, ó, vai dar 58 metros quadrados. Pronto. Essa aqui, ó, é a área somente dessa parede da frente aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos calcular a área dessas duas paredes laterais aqui, ó. Como a gente não tem, nessas duas paredes, a gente não tem nem porta nem janela, a gente pode calcular direto as duas, né? A gente tem ela com 10 metros de comprimento por 3 metros de altura. E essa parede de cá, ó, é igual a essa parede de cá. Então a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai ter 10 vezes 3, que vai dar 30 metros quadrados. Uma parede somente, tá? Como a gente tem duas paredes iguais aqui, ó, essa parede é igual a essa, então a gente tem 30 mais 30, né? Ou 30 vezes 2. Então, 30 vezes 2, porque são duas paredes iguais, vai dar 60 metros quadrados. Agora vamos fazer, ó, a parede do fundo aqui, ó. A gente vai fazer um processo semelhante ao que a gente fez com a parede da frente. A gente vai calcular a parede inteira e depois vai só subtrair a área da janela. Ela tem o mesmo comprimento da parede da frente, são 20 metros. Então a gente vai fazer a mesma coisa, 20 vezes 3, que aqui a gente vai ter a mesma coisa, 20 vezes 3 de altura. Então a gente vai ter, ó, 20 vezes 3. Isso aqui vai dar pra gente também, ó, 60 metros quadrados. Agora a gente precisa descobrir, ó, a área dessa janela aqui, ó, tá? A gente tem que a janela tem 0,9 metros, tá? Ou 90 centímetros de espessura. E ela pega o comprimento da parede todo, ó, que são 20 metros. Então, a área dessa janela aqui, ó, se a gente fizer uma continha rápida, a gente tem 20 vezes 0,9. Isso aqui vai dar para a gente 18 metros quadrados. Agora basta a gente fazer a subtração dessa área menos essa aqui, ó. Essa aqui que é a área da parede inteira, né, contando tudo, menos a área de janela. Então a gente vai ter, ó, 60 menos 18, e isso vai dar para a gente 42 metros quadrados. Pronto, a gente tem as três áreas, as quatro áreas, melhor dizendo, que importa para a gente. A área do teto, que é essa aqui, a área da parede da frente sem a porta, a área das duas paredes laterais, que é essa aqui, e a área da parede do fundo sem a janela, que a gente tem aqui também. Agora a gente só precisa somar todos esses valores. Então a gente vai ter 200 mais 58 mais 60 mais 42. Fazendo essa conta rapidinho, a gente encontra 360 metros quadrados de área total, tá? Mas é isso que a gente quer? Não. A gente quer saber a quantidade de galões que é necessária para pintar essa sala. A gente sabe o quê? Que o problema já vem informando isso, tá? Que 1 galão de tinta, vou colocar aqui 1 GL, ele consegue pintar 36 metros quadrados, tá? Essa informação aqui está no problema, que 1 galão de tinta ele consegue pintar 36 metros quadrados. Então o que a gente vai fazer nessa etapa agora? A gente vai fazer a divisão de 360 por 36, tá? A gente vai fazer 360 dividido por 36. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o resultado dessa divisão aqui, ó, vai me dar a quantidade de galões de tinta para pintar essa área toda, tá?
Porque eu sei que 36 metros quadrados é o que um galão somente vai pintar. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, o resultado dessa divisão vai ser o número de galões. Vou fazer aqui então, ó, 360 dividido por 36. Então, a gente vai ter, ó, o 3 sozinho não vai dividir o 36, então vamos juntar 3 e 6. 36 dividido por 36. Então, o número aqui multiplicado por 36 vai dar 36, vai ser o 1. Então, eu vou colocar 1 vezes 36, que vai dar 36. 36 menos 36, 0. Esse 0 aqui, vou baixar. E agora a gente vai pensar o seguinte, ó. Eu quero saber qual é o número que eu vou multiplicar o 36 para dar 0. Então, vai ser o 0. Então, quando eu fizer 0 vezes 36, vai dar 0. E 0 menos 0, 0. Pronto. Então, ó, como eu falei, o resultado da divisão é a quantidade de galões que vai ser necessária para pintar aquela área ali, ó. Então, são 10 galões. Se eu não me engano, essa resposta aí está na alternativa D, tá? Então, 10 galões. Então, pessoal, na questão 2, agora a gente tem o seguinte aqui, ó, o enunciado é esse. O volume e a área da superfície de um paralelepípedo com 20 cm de largura, 60 cm de comprimento e 25 cm de altura são, respectivamente. Então, nessa ordem aí. Então, o que a gente vai fazer? Conhecendo essas informações, a gente tem aqui, ó, um paralelepípedo mais ou menos dessa forma aqui. 20 cm de largura, 60 cm de comprimento e 25 cm de altura. Então, a gente vai fazer o volume desse paralelepípedo primeiro. A gente sabe que o volume do paralelepípedo é largura vezes comprimento vezes altura. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, o volume vai ser 20 vezes 60 vezes 25. Então, vou colocar aqui. Bom, eu vou passar para vocês aqui agora, ó, uma pequena estratégia, um pequeno macete para a gente fazer essas multiplicações aqui. A gente poder fazer de maneira bem fácil, tá? Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação entre esses dois números aqui, tá? 20 vezes 60. Vocês vão entender rapidinho como é que funciona. Aí o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar por 25 logo depois. Eu vou fazer a multiplicação entre esses dois dígitos aqui, ó, sem os zeros, tá? Então, o 20 sem o zero fica só o 2 e o 60 sem o zero fica só o 6. Então, se eu fizer 2 vezes 6, eu vou encontrar como resultado 12, tá? Só que a gente sabe que 20 vezes 60 não é só 12, né? É um pouquinho mais. Então, qual vai ser o resultado, então? 2 vezes 6 eu sei que é 12, e aqui agora eu vou verificar, ó. O 20 tem um zero e o 60 tem um zero. Então, eles dois juntos vão ter 2 zeros. Então, 20 vezes 60 dá 1.200. Então, esse aqui é um macete que vocês podem praticar, vocês podem fazer em provas, essas coisas ajudam vocês a ganhar mais tempo, tá? Então, o resultado dessa multiplicação eu faço agora por 25. Continuando aqui, ó. Vamos aplicar o mesmo macete, tá? Vamos fazer a multiplicação entre esses números aqui, ó, sem utilizar os zeros que estão aqui. Lembrando que a gente só pode fazer isso com números que são inteiros, tá? São múltiplos de 10, que no caso a gente tinha 20, tinha 60, e aqui agora a gente tem também 1.200. A gente só pode fazer eles com múltiplos de 10, de 100, de 1.000 e por aí vai. Então vamos fazer aqui, ó, do mesmo jeito. Eu vou fazer a multiplicação entre 12, tá? Considerando sem os zeros, 12 vezes 25. Então, se a gente fizer essa multiplicação, 12 vezes 25, a gente vai encontrar 300. Considerando agora os dois números, ó, a gente tem dois zeros, que são apenas desse número aqui. O 25 ele não tem zero. Então, a gente leva esses zeros para cá, ó. Então, como resultado, vou colocar o pontinho aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, o volume desse paralelepípedo com essas medidas, ó, é esse aqui. 30.000, vou colocar centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, porque todas as medidas aqui estão em centímetros, tá?
Vamos para a área agora. Como é que vai funcionar? Eu quero determinar a área da superfície, tá? Lembrando que a área da superfície, o cálculo da área da superfície, a gente faz calculando as áreas das figuras que formam a superfície do poliedro, que nesse caso aqui é o paralelepípedo, tá? As faces desse paralelepípedo são todas retângulos. E a gente conhece as medidas desses retângulos aqui, ó, das faces dele. Então vai ser mais fácil da gente fazer isso aqui. Então vamos lá. A gente sabe que um paralelepípedo ele tem 6 faces. E além disso, dessas 6 faces, elas são iguais 2 a 2. São 3 pares de faces que são iguais. Como é que vai ser? Essa face da frente é igual à face de trás. Essa face lateral aqui, ó, é igual a essa face do outro lado. E a face aqui de cima vai ser igual a essa face aqui da base. Então vamos calcular aqui, face por face. Vamos lá. Vamos considerar, ó, essa face da frente aqui. Vou fazer ela primeiro. Então a gente vai ter 20 e a altura vai ser de 25, tá? A mesma que é lá, vai ser aqui também. Faço então 20 vezes 25, como resultado eu encontro aqui, ó, 500, tá? Porque eu vou fazer aquele mesmo macete, ó. 2 vezes 25 vai dar 50. E aí eu acrescento aqui no final, ó, esse zero do 20, que só tem um zero, então eu venho e acrescento ele aqui no final. Então, esse valor aqui, ó, é referente a apenas uma face, ó, que é só essa aqui da frente. Mas eu sei que no paralelepípedo vão ter duas faces iguais, com esse mesmo valor aqui, ó, que é essa da frente e a de lá de trás. Então eu vou fazer 500 vezes 2, e isso aqui vai dar para mim como resultado 1000 centímetros quadrados, tá? Estou lidando com a área agora. Então vamos lá, continuando. Vou fazer aqui agora, ó, essas duas faces laterais, ó, essa daqui e essa de cá. Então eu tenho 60 vezes 25. Deixa eu fazer mais para cá, para o lado. 60 vezes 25. Fazendo aqui 60 vezes 25, eu encontro como resultado 1500. Mas eu sei que a área dessa face é igual à área dessa face aqui, ó. E as duas têm 1500. Então eu vou ter 1500 vezes 2, porque são duas faces com 1500 centímetros quadrados de área. Isso aqui vai dar para a gente 3000 centímetros quadrados. Agora a gente vai fazer essas duas últimas faces aqui, ó, a de cima e a da base. Elas vão ter 20 centímetros de largura por 60 de comprimento, tá? Que é o mesmo que tem na base aqui, 20 por 60. Então a gente vai ter 20 vezes 60, e isso aqui vai dar como resultado para a gente, ó, usando aquele mesmo macete, 2 vezes 6, que dá 12, e aqui eu acrescento 2 zeros, dá 1200. Mas eu sei que essa face tem a mesma medida dessa face aqui. Então eu vou ter 1200 vezes 2. E isso aqui vai dar para a gente 2400 centímetros quadrados. Pronto. Eu ainda não terminei de determinar a área total da superfície, tá? Eu só calculei a área dos pares de faces aqui. Então eu preciso somar esses três valores, ó. Esse e esse. Então eu vou ter 1000 mais 3000 mais 2400. Isso aqui vai dar para a gente um total de 6400 centímetros quadrados. Pronto. Se eu não estou enganado, a alternativa aqui responde corretamente essa questão, ó, com volume igual a 30.000 centímetros cúbicos e a área da superfície igual a 6.400, é a alternativa A.